Tá, gente, muita calma nessa hora. Desculpa a minha excitação, estou emocionada. Thaíde está aqui no Close Certo. Thaíde, muito obrigada, Muito obrigado amor. pelo convite. Que honra, que A honra. honra é nossa, muito obrigado. Gente, ator, produtor, compositor, apresentador e rapper. Vamos brindar a isto. Pronto. Cheers. Aí um dia vocês vão saber que a gente bebe. Cheers, no fears. Never. Vem cá, obrigada, é uma honra te ter aqui, mas me conta um pouco do começo da sua carreira. Ao começo da minha carreira, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo. A gente não sabe quando vão assistir, né? Amor, sempre. Você pode assistir de manhã, tarde e à noite. Aliás, também. Eu já mandei todo o calendário. É o seguinte, a gente tem que voltar lá pros anos 80, que foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais pela arte, porque até então eu ainda sempre vou ser admirador da arte. Mas eu não fazia a arte em si, né? A não ser quando minha mãe dizia, você faz muita arte, menino. Sabe como que é? Arteiro falavam, Arteiro. não era? Mas a questão artística mesmo, eu não sei, eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas a partir dos anos 80, precisamente ali nos meados de 83, eu comecei a dançar break. Dançando break, eu comecei a conhecer pessoas de outras vertentes culturais também, e artísticas, como, por exemplo, arte plástica, teatro. Que é uma coisa que tem sempre uma coisa a ver com uma coisa puxa a outra, né? Arte, né, amor? E comecei a me ligar nisso e comecei a fazer música. Certo? Uma coisa puxou a outra, naturalmente. E nessa de fazer música, conhecer pessoas de TV, de cinema, de bastidores de rádio. E aí eu comecei, então, a pegar um pouco dessas experiências que as pessoas têm e comecei a desenvolver meu próprio trabalho. Isso já vão aí para, sei lá, 39 anos de correria. Voltando aos anos 80, então, você tinha tanto acesso, assim, à arte naquela época? Eu tinha, porque eu sempre ouvi música. Minha família sempre foi muito musical, não porque eram músicos, mas porque sempre curtiram muita música. De todos os tipos, mas principalmente aquilo que tocava nas favelas daquela época, que era música brega, era forró, samba, que nunca deixou de tocar. Então a arte sempre teve presente. E quando eu ia para outros lugares, por exemplo, para Santo Amaro, eu sou de lá. via... Que lugar de Santo Amaro? Jardim Selma. Prazer conhecer. Somos vizinhos, então, de região. Mentira! Eu sou da região de Santo Amaro, né? Da Vila Missionária. Você vai ali pro Jardim Mentira, Ângela, conheço ali tudo. Selma. Amor, morava no ponto final do Selma. Você tá brincando comigo? Eu morei no Nasci Jardim em 81 Miriam. ali. 81 eu tava saindo... Em 81 eu tinha saído do Jardim Miriam e ido pra Vila Missionária. A minha família ainda mora lá. Que louco, hein? Amor, O mundo... na rua lá... Small. Very small. Por isso que eu Very tô falando, small. se você tinha também muito acesso. Porque eu não tive muito acesso, a gente não tinha a internet, não tinha como Sim. ter... Se ninguém te mostrasse. Minha mãe também não tinha nem como poder me mostrar. Eu lembro que eu só tinha um livro, minha mãe tinha um livro que tinha a Tarsila, que eu olhava aquela foto, eu amava aquela foto. Não entendia, ela também não entendia, mas era a única coisa de arte que ela podia me Tarsila do Amaral mostrar. fez a Bapuru? Nada a ver. Exatamente. É isso, né? Eu achava estranho ver aqueles pezão, aquele pé enorme, Aquilo gigante. me Eu falei, admirava, mas... nossa, mano, como que a pessoa consegue enxergar? Eu não conseguiria, na minha mente, desenvolver aquilo. É um bagulho doido, né? Não, foi a única coisa que eu vi. Eu nunca tinha ido ao teatro. Nem sabia como era o teatro. Não tinha ideia do que era um teatro, por exemplo. Pois é, vamos inverter um pouquinho o papel aqui. Como que você, daquela região, conseguiu achar o caminho para chegar aonde você está hoje? Vou resumir bem rápido, tá, amor? Porque eu quero muito falar com você. Mas... minha mãe disse, depois de um tempo, eu tinha 13 anos, que era pra ela ir pegar meu pai no flagra. Aquelas coisas. A vizinha tinha falado, você sabe onde teu marido tá, não sei o que. Isso depois ela me contou deu com um tempo. Eu só lembro que minha mãe, num domingo, tava se arrumando em casa e tal. E a gente, criança, né, da periferia, falou, tá indo onde? Ela falou, tô indo sair. Eu falei, a gente vai ficar em casa, tá louca? Minha mãe tomava conta de casa. Aí ela olhou, ela disse que ela refletiu, falou, bom, se eu pegar no flagra alguma coisa, eu vou ter que tomar uma atitude. E que atitude tomar, né? Pra onde eu vou? Aí eu vou ter que separar. Vou com 2 filhos no colo. Minha avó morava com a minha tia, não sei o quê. E ela viu a vizinha tinha emprestado dinheiro pra ela pegar um ônibus pra ir não sei aonde. Ela falou, então vamos pro Ibirapuera. A gente foi no Ibirapuera, ela alugou uma bicicleta com dinheiro e um fotógrafo me viu ali.
andando de bicicleta, falou que eu tinha a ver e tal. Falou com a minha mãe, mas o caminho começou ali. Até porque naquela época, uma menina tão nova no mercado de moda, a gente Qual nunca idade tinha você ouvido. tinha? 13. 13 anos. E aí, tive muita sorte também de... Ele falar, olha, vai numa agência. Eu sou fotógrafo, ele fazia fotos mais artísticas, o Sérgio Duarte. Ele falou, vai numa agência, eu vou te falar algumas agências que eles vão te fazer uma foto profissional de modelo. A gente não tinha nada desse acesso. Toda modelo, na época, a gente ouvia, era garota de programa que eles falavam, que falam que é modelo. Uhum. Então, teve até uma dificuldade do meu pai aceitar, porque ele tinha medo. Minha mãe me acompanhou até os 18, enfim. Mas eu tive muita sorte que daí, logo no começo, eu fui cercado por muita gente legal e deu isso aqui. Tá vendo? A bicicleta sempre nos revelando grandes coisas, né? Mas foi por acaso também. Minha mãe até fala assim, olha, tá vendo, se eu tivesse ido, não sei o que ia acontecer. Acabou tendo uma outra Um outro rumo, né? escolha e Que legal. Interessante. Você sempre conta essa história? Eu não falo muito que minha não mãe ia entra pegar em meu pai no detalhes. flagra, Não né? entra- Mas... Não entra em Até detalhes. porque é a parte dela, não é a parte dele, cada um tem Sim. um... Mas foi o que ela me disse. Só sei que naquele domingo a gente foi no Parque do Ibirapuera. Voltando àquela história de regiões onde a gente mora, que somos vizinhos de Quebrada. Sim, Quebrada, né? o Buraco do Sapo ali. Nossa, Buraco do Sapo, eu morei em 1970. Vila Joaniva. Em 77, 76, eu morei no Buraco do Sapo. Não, mas se me largar ali, assim, em tudo quanto é canto. Eu também. Eu passei um tempo, porque a Yervan Kissajikian. Eu estudava Difícil, no né? Mater Amabilis, ali na Não, Ervante. sério? É? Tá vendo? A Yervan Kissajikian, parece que não, mas é uma estrada longa. É gigante. Ela sai ali do Miriam, né? E vai até o Café Solúvel. E se eu não estiver enganado, ela passa ali o Café Solúvel e vai Ela até para, Santo Amaro. ela atravessa, né? Eu acho que ela Interlagos. atravessa. Acho que ela atravessa Interlagos, Eu não tenho sei se certeza. muda, o nome muda, mas eu acho que Então, atravessa. Morei ali, eu conheço ali tudo. Buraco do Sapo, Fiozão, Também. Zaira. Caramba, esse mundo é realmente surpreendente. Não é? Vamos Bom, continuar a nossa volta. conversa. Vamos lá. voltar. Vamos lá. Teve um minuto só. Aí, o que eu De fazia? reconhecimento de vizinho. Geografia. É. O que eu fazia para ter acesso a mais arte? Uhum. Eu ia para Santo Amaro, Largo 13 de Maio, que é onde tinha o... Lembra? O pessoal não vai entender muito, mas tinha o Homem da Cobra. Que o Homem da Cobra era o cara que ficava vendendo aqueles monte de creme, óleo de peixe-boi Que tinha e poucos tal. também, né? Pra poder ser vendido. Como que é? Não tinha tantas opções, eram poucas coisas que a gente... Não tinha né, internet, então era no boca a boca. E ele ficava com um microfone aqui, tipo o Silvio Santos, com uma sacola e um saco aberto no chão. Acho que na sacola tinha um lagarto, um teiu, e no saco tinha uma cobra. E ele, para vender as paradas dele, para poder chamar a atenção do público, falava, daqui a pouco vocês vão ver a cobra brigar com o lagarto. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai vencer? Mas antes disso, eu tenho aqui para mostrar, e vendia os produtos dele. Que demais. Por isso que tem aquela expressão, fala mais que o Homem da Cobra. Que ele não parava de falar. Ah, mentira! Meu pai deve saber que ele trabalhava lá no Lago 13. Então ali eu via isso, eu via que também é um tipo de arte, eu via os repentistas. Desculpa que eu sou muito fã. Então eu comecei a ter esse tipo de contato. Fora o circo, também é um ninho de arte muito Maravilhosa. bom. Muito bom. Aí eu aprendi um pouquinho de circo quando eu participei do Circo do Faustão. É uma coisa absurda, né? É um monstro quem faz aquilo, é uma coisa de admirar. Eu não conheço esse de perto, assim. Eu ia mais nos circos para ver... Primeiramente, eu ia para ver se o circo era bom, né? Se valia a pena os mágicos, os palhaços e tal. Mas eu ia principalmente para assistir shows, porque naquela época os artistas iam fazer shows, iam se apresentar no circo. Então eu assisti Lady Zu, Tony Tornado, Genival Lacerda, Newton César. Mentira. Eu assisti tudo isso no circo. Newton César é um cara que, quando ele estava fazendo sucesso com Receba as flores que lhe dou. E eu fui assistir. E eu me lembro que ele estava com um terno, se não me engano, branco, com lapela, com aquele cravo aqui, vermelhão. Sapato também vermelho, plataforma. Acabou o show, as garotas correram pra cima dele, ele correu pra trás da cortina. E eu fui na toda humildade, fiquei na minha de longe assim, observando. E as meninas pulando nele, ele olhou pra mim, no meio delas, falou, olá, tudo bem? E me cumprimentou. Eu nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais vou esquecer isso. Quero falar isso pra ele pessoalmente um dia. Eu era criança.
Mas marca, né? É uma coisa Marca. importante. Às vezes não tem noção da importância que é isso. Me mostrou como eu teria que tratar as pessoas que vão até o meu trabalho. Com educação. E ele me mostrou isso aí. Que animal. O primeiro show que eu vi era em comício que tinha, né? Lá no bairro. Showmício. É, eu amava. A Showmício. gente ganhava camiseta, amor, era o máximo. Eu fazia boca de urna também, a gente ganhava um pão com banana. É verdade. E ganhava 10, acho que era, sei lá, cruzeiro, não sei o que, a gente ganhava uma graninha. Ficava a tarde inteira lá distribuindo Não flyer. era Cruzeiro Real? Ah, não lembro. Nem lembro mais. O que era, cruzeiro real? Ah, isso aqui eu ganhava dinheiro. Que tinha o RV, olha só, nós tivemos um monte de coisa, né? Amor. Nós tivemos aqui o Vintém, a gente teve o Cruzeiro Real, Cruzados Novos, Cruzados Novos, verdade. o RV, e agora a gente voltou pro Real. E o Real, ele já existiu, né? Nós já tivemos a moeda real, se não me engano, na época da monarquia. Ah, eu não sabia. Ah, desculpa, informação demais. Ai, na minha época também, é louca. Não vivi essa época. Taíde é o seu nome artístico? Sim. Mas me chamo realmente Altair Gonçalves. Mas qual é a história do Taíde? Taíde é um nome de rua. Eu ganhei esse nome... Era um apelido? Não, na minha família me chamava sempre de Taí. Taí pra cá, Taí pra lá. Quando saiu aquele Guaraná Taí, que nem existe mais, eu falei, olha, em homenagem a mim, não tem nada a ver. Feito pra mim? Não tem nada a ver. Sempre paguei pelo Guaraná. Tá? E quando eu cheguei na Vila Missionária, eu fiz aquela amizade da rua de cima, de baixo com a rua de cima. Uhum. Aí nessa rua de cima eu conheci o Mário. E o Mário, que é meu amigo até hoje, ele falou assim, cara, Taí é muito... O pessoal me chamava de neguinho na maioria. Mas Taí é muito incompleto, cara. Tá faltando alguma coisa. Tem que ser Taíde, mano. Que Taíde, ó que legal, ó, Taíde. Agora, ó, Taí. Falei, é verdade. Aí ficou Taíde. Gente, é um publicitário, E nato, eu achei, né, amor? e eu coloquei um H, né? E ficou muito Nada legal. a ver com numerologia, Nada a ver. aqueles sentidos que as pessoas fazem. Vou procurar. Eu vou Porque procurar. às vezes as pessoas mudam um H e não sei o quê, né? Mas eu acho que eu vou ajudar quem faz, porque já vai estar lá Mas você nem pronto. precisa né? mais, você nem Eu vou precisa falar, mais. Isso aqui dá certo? Claro, está escrito, pô. Já deu pra de comprovar. outro exemplo? Vem cá, tem quase 40 anos de carreira. Você conseguiria Sim. me dizer qual foi o momento mais marcante nesse tempo todo? Da carreira ou da vida pessoal? Dos dois. Eu acho que o momento mais marcante da minha carreira, eu acho que ele ainda vai acontecer. Porque o tempo vai passando, você vê que tudo que aconteceu foram elos, né? Uhum. Foram elos que foram ali construindo uma corrente forte e tal. Então eu não posso ser injusto e dizer, tal momento foi o mais importante. Porque todos eles são muito importantes, os momentos que eu errei. Isso aqui não é piegas que eu tô falando, não, porque é verdade. É uma lição de vida, com certeza. Os momentos que até cachê que eu deixei de ganhar fez falta. Mas me mostrou quem é a pessoa, como eu devo agir, em quem eu posso confiar e não. Foi ensinamento? Ensinamento. Então, acho que o melhor momento ainda vai chegar. Eu espero que chegue mesmo. O pior momento? Um momento que podia ter passado. Ou um momento que foi muito ruim, que te transformou ou que te levou para um outro lado? O pior momento da minha vida, pessoal e profissional, foi quando eu... Pior dificuldade, não vou por momento. Pior dificuldade. Foi no período em que eu fiz o disco Preste Atenção. Inclusive, esse disco é o disco mais autobiográfico de toda a minha história. Porque o título foi um título para mim, Preste Atenção. As letras eu escrevi com coisas que aconteceram naquela época, coisas que eu queria dizer, coisas que eu queria desabafar, até para mim mesmo. Por isso que esse disco é tão importante, assim, na minha carreira. Porque eu fiz um disco para mim. É um dos mais significativos, inclusive, de toda a minha história. Porque nesse disco que veio Malandragem Dá um Tempo, Senhor Tempo Bom, Uma Treta, é um disco que eu particularmente tenho muito carinho. E também tenho muita raiva, porque eu tive que passar por um momento muito difícil para poder conceber um disco desse. Mas valeu a pena, eu não me arrependo, não. Porque é uma marca registrada que eu tenho, né? Desabafo de um Homem Pobre, são músicas que são clássicas.
A voz de muitos também. Eu espero que sim. Espero que sim. A cultura hip-hop, durante muito tempo, esteve presa a rótulos. Uhum. E limitada a um universo mais alternativo. E você foi um dos grandes responsáveis por trazer toda essa cultura para um circuito mais amplo. Como você avalia o cenário hip-hop de 20, 30 anos atrás para o que temos hoje em dia? Às vezes eu penso até que é uma covardia quando vocês fazem essas perguntas para mim. Porque existe uma diferença muito grande de como era, né? De como é agora. Porém, muitas coisas que a gente ficava, às vezes, na segunda de falar ou de expor opiniões, está acontecendo agora. Uhum. O que me mostra que eu acho que a gente fez o trabalho de casa. Eu acho que a gente, pelo menos, orientamos um caminho, digamos assim, para essa geração atual, né? Porque cada um fala o que quiser na música. Lógico. É o seu direito. É o seu direito de falar o que você quiser. Mas a quantidade de pessoas que desenvolvem essa música com letras importantes, letras relevantes, é muito maior do que aqueles que desenvolvem a música com letra escrita de qualquer maneira. Abrir um caminho é difícil, né? É bem difícil. Eu até digo, pessoal, para não me chamar de bandeirante, né? Porque eu não gosto de ser comparado com esse tipo de gente. Mas, pô, a gente, pensando de como foi, como começou e agora, realmente a gente teve que abrir muita picadilha, muita picada no meio do matagal para poder chegar onde nós estamos agora, né? Muita gente chega aí, já tem ruas asfaltadas, né? Nós pegamos a lama mesmo, sabe o que é? Era tudo mato, sabe o que é? Era tudo mato. Você sabe do que eu tô falando. Sei muito bem. Você já atuou no cinema e na TV. Além de ter apresentado vários programas de sucesso. O que é mais difícil, ser rapper, ator ou apresentador? Eu acho que tudo isso aí é difícil. Tudo isso aí é difícil. Tá falando com você aqui agora é difícil. Eu tenho uma mania que é o seguinte, às vezes é como uma armadilha. Eu não penso muitas vezes para responder. E é muito importante você parar para pensar o que você vai responder. Mas eu vou no impulso. Então, tudo para mim eu acho difícil. Mas você é autêntico, eu acho. Sim. Por um dos motivos. Por causa disso, é admirado. Isso sim. Agora, tem a questão de aprendizado, né? Total. Então, eu gosto também do difícil, porque é esse difícil que vai fazer o meu dia a dia ficar mais fácil, né? Não quer dizer que vai ser de mão beijada. Pô, mas se eu aprender, por exemplo, não sei fazer roteiro, se um dia, que eu acho muito difícil, mas se um dia... Ainda, tomara. Se um dia eu aprender a fazer um roteiro, eu falo, pô, é difícil. Mas vai ser mais fácil o meu dia a dia agora, porque eu sei fazer um roteiro. Tá aí o que tem, né? De melhor pra vir pode ser o roteiro. É, né? Não é? Pode ser, olha aí. Quem sabe, sei lá, tem uma luz, pá! Você tem um que você prefere? Tem um dessas profissões que você já atuou, que você prefere? Eu prefiro o meu normal, o hip hop na veia. Eu gosto de tudo que eu faço, mas nada me completa mais do que quando eu tô no palco, mandando as minhas ideias, mandando as minhas músicas. Eu acredito que isso me deixa... É como se fosse... Sabe quando você... Aquelas cenas de areia movediça dos filmes? Você tá afundando, mas fala, pô, não tem ninguém. Aí, de repente, do nada vem alguém e joga uma corda, uma vareta ali. Indiana Jones, isso, né? Você vai puxando. Eu acho que o hip hop foi um Indiana Jones na minha vida. Porque no momento em que eu achava que não tinha um rumo para seguir, ele não me mostrou a saída, mas mostrou a direção em que eu poderia seguir, né? Então, hip hop me completa. Você é uma pessoa humilde pra cacete. Desculpa Obrigado. o palavrão de estar falando na tua frente, mas eu falo muito palavrão, tô tentando melhorar. Eu também falo bastante. Eu acho que quando você é humilde, até que você falou, é um aprendizado, é difícil. Tem muitas pessoas que precisavam ser mais humildes, até para um crescimento pessoal. Isso nasce? Tem como ensinar isso ou não? Não, eu acho que se você quer ensinar, você já tá deixando de ser humilde, né? Eu acho que você tem que agir naturalmente. Mas podia dar um toque, às vezes, né? Por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, você pode fazer uma palestra em tal lugar? Sem problema nenhum. Se for um assunto que eu posso desenvolver, eu vou lá. Ou você pode resolver tal assunto? Eu vou lá. Agora, eu nunca vou na intenção de, senta aí que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Não, sim.
Porque, por exemplo, a gente está conversando aqui agora, eu não precisei te encostar na parede ou fazer qualquer pergunta para saber de onde você veio Claro e que descobrir não. que nós somos vizinhos. Que Né? louco isso, né? Doido, Tô né? chocada, a gente até pegou um ônibus Doido, já né? junto. Ó, vai cair aqui, peraí. Você não acha que a gente pegou um ônibus Será? junto? Pode ser, hein? Ah, amor, ali não tinha muita opção, Pode né? ser. É um vai que vem. Aí era o Praça da Irvante, Bandeira. é um vai que vem. Praça da Bandeira, né? Aquela parada toda. Então, eu Olha, acho o mundo é que... pequeno, né? Tô chocada, gente, com isso. Bastante pequeno. Quer dizer, desde que você não vá para Nova York ou Japão. Não tá dando ultimamente, amor. Tá difícil. A gente até consegue uma promoção na passagem, mas e aí? Né? Mas Vamos comer o quê? Eu acho que a questão da humildade é natureza. Isso é natural, Acho né? que é natural. Se você forçar a barra, já era. Então, eu sou assim mesmo. Eu sou um cara que eu gosto de fazer amizade, porém, se a pessoa perde a minha amizade, principalmente por falsidade, desonestidade, você pode ter certeza que você perdeu uma amizade para sempre. Posso continuar gostando de você, mas eu não vou mais ser o seu amigo. Eu acho que isso é uma coisa de onde a gente nasceu, então que a gente aprendeu, porque eu sou exatamente assim. Eu sou escorpião, né? Ai, eu preciso muito aprender de signo, gente. Não dá, eu não sabia mais de signo. Não, que todo mundo fala de signo, eu não entendo muito de signo. E eu sempre falo, ai, olha, que horror isso, eu vou fazer amanhã. Que Vou nada. fazer amanhã um curso online. Que signo você é? Câncer. Aí, filha. Mas eu sou como que é? rolezeira. Eu amo uma bagunça. Aí, ó. Eu, amorosa, assim, quando eu gosto de uma pessoa, amor, eu destruo o mundo e defendo ela, coisa, mas quando também pisa, eu nem Acho que é fico do ser triste. humano, né? Acho que é do ser humano. Quer dizer, de alguns seres humanos. E tem alguns que gostam, viu? Tem alguns que gostam Não, mas tem só pra prazer ter com isso, né, motivo amor? pra ali na esquina, lá na frente, e falar, tá vendo? Agora você vai pagar o dobro. É um prazer, né? Eu não gosto. Quando você tá compondo uma música, o que te inspira? Quais são as suas referências? Depende, né? Eu acho que, no meu caso, eu gosto muito de coisas reais. Né? Eu posso até misturar um pouco de ficção, mas eu gosto de realidade. Eu gosto de coisas que a pessoa pode se ver e falar, ó, isso daí já aconteceu comigo, ó, já vi acontecer com alguém. Isso pode acontecer, né? Mas eu também gosto de coisas criadas. De coisas absurdas e tal, fazer um pouco de ficção, que é gostoso, né? É por momento, então? Eu acho que é por momento, Podem até me encomendar, ó, faz um rap falando sobre tal coisa. Lógico. Mas eu prefiro conversar comigo mesmo como fala? Mandar canetada. Em pleno século XXI, e ainda tem gente dizendo que não há racismo no Brasil. Uma discussão enorme disso. E que tudo não passa de vitimismo. A gente sabe que isso está muito longe de ser real. O que você acha que está faltando no nosso país para que as leis antirracismo sejam efetivamente aplicadas? Bom, primeiramente, vergonha na cara, né? Porque a gente já está em 2022, as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer, num país injusto como é o nosso, que não existe racismo. Primeiramente, se não existisse racismo, não precisaríamos ter uma lei antirracista. Exatamente. Né? Outra coisa, eu acho que a gente... muitas coisas que eu vou falar é chover no molhado, né? A gente vê todo dia ataques, Sim. A gente vê todo dia depoimentos, a gente vê todo dia as pessoas saindo de dentro de certos armários e mostrando a sua verdadeira face, né? Eu sou um cara que eu acho que todo ser humano é violento. Se você tiver chance, se você estiver passando por uma situação difícil, que a sua vida estiver em perigo e você tiver oportunidade, você vai defender a sua vida com violência também. Então, acho que é uma coisa do ser humano em si, né? Agora, essas pessoas, elas estão fazendo... quando elas se mostram... quando elas mostram essa face racista, porque tem muita gente que até agora não tinha coragem ou qualquer coisa parecida. Hoje elas já vêm além do racismo, ela vem com violência, elas vêm com uma ignorância, elas já querem te intimidar. Tipo assim, ó, eu sou racista e você sabe que racista é violento e o Brasil não faz nada contra isso e nada vai pegar pra mim. Então, enquanto o Brasil em si não tomar vergonha na cara e admitir os seus erros, tiver coragem de assumir, nós somos racistas, o Brasil é um racista mesmo, é o último país no mundo a assinar a Lei Áurea, né? A Sim. libertar os escravos, quer dizer, entre aspas. Então, a gente sofre muito ainda
Tem muita gente que olha pro negro como se ele fosse ver ali um escravo. Vê ainda aquela corrente com bola amarrada na canela. Só que eles, ao mesmo tempo que eu tenho raiva, eu também tenho dó. Porque é uma gente tão mesquinha, uma gente tão fraca, tão incompetente em todos os sentidos da palavra. Em todos os sentidos da palavra. São pessoas Ignorante incompetentes, né, na vida. Que a gente só tem que fazer por nós mesmos, sabe? E a questão não é só... É como estão dizendo por aí, né? Não basta você dizer não ao racismo, você tem que ser antirracista. E é verdade mesmo. Acho que as pessoas que estão aqui, você, o cara, o japonês, ou chinês, ou indígena, ou qualquer outro que está em outro lugar, quando vê uma situação de racismo, ele tem que se posicionar contra. Porque senão ele vai estar sendo conivente. E ele pode ser a próxima vítima, né? Isso você acha que é um pouco cultural de brasileiro, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo ridículo. Tá num ponto de ônibus, você vê uma pessoa sendo assaltada, a pessoa não defende, ou como teve ultimamente a menina que saiu do metrô com a calça toda molhada, que ela foi abusada, e todo mundo finge que não, pra não se intrometer, porque, não vou me meter aqui no meu quadrado, então, né? Foi uma pessoa só, porque ela já tinha passado aquilo, e ela conseguiu manifestar porque é um choque real. Uhum. Você acha que é um pouco disso que a pessoa, ela fala, nem vou me meter, não vi, não quero saber, pra não se comprometer? Você acha que isso é meio cultural? É uma coisa... Ou você acha... O que você acha que é isso? Eu acho que é tudo isso. Acho que é tudo isso. Porque existe uma questão... Medo de comprometimento. Por que eu vou me meter numa coisa que não é da meu sabe? Por exemplo, a gente já vive a cultura de... Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E... A coisa foi piorando tanto, mas piorando tanto, que agora alguns homens se acham no direito de simplesmente tirar a vida da mulher, de espancar a mulher em qualquer lugar que ela estiver. E outro dia, teve uma parada aí que uma mulher agrediu o cara, e o pessoal começou, tá vendo? E agora? E agora? E agora? Não, e agora não. E agora não. Você não pode querer que um massacre, porque as mulheres vivem um massacre. Teve um rapaz, um fulano que espancou a mulher, quebrou a mulher, quase matou a mulher e colocou ela embaixo da cama. Ela ficou dias embaixo da cama, até morrer, entende? Então, é covardia. Tortura, né? Agora, se você tá diante de uma briga e marido e mulher, você não quer se intrometer, é só discar 190, é só buscar ajuda, mas faça alguma coisa. Mas é diferente de quando você vê alguém assaltando alguém. Porque quem tá assaltando, ele está armado. Não, sim, né? Eu disse isso como referência. Quando você vê algo acontecendo, é um exemplo isso, tá? Uhum. Por isso que eu fiz de um ponto de ônibus. Mas quando você vê um fato acontecendo, e você se omite, né? Sim. Eu acho que a população tem grande parte em muitas coisas que acontecem, porque justamente fica naquele negócio, eu não vou me intrometer, sabe? Ou de lutar pelos seus direitos, entendeu? Eu acho que você tem que ter empatia. O povo brasileiro, eu acho que tem que ser mais unido. O povo brasileiro não é unido. Ele tem a cultura da desunião, sabe? A gente na favela, por exemplo, a gente conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo, você conhece, sabe? A pessoa que mora lá na esquina, quem mora na frente da sua casa e tal. Às vezes até você sai da sua casa lá no ponto de ônibus, aí você vai conversando da sua casa até lá com várias pessoas. Eu moro num prédio hoje, no Brás, que eu mal vejo o vizinho que tem porta colada comigo. Sabe como que é? É uma diferença de atmosfera totalmente diferente do que eu imaginei em toda a minha vida. Porém, eu estou numa outra fase da minha vida. Hoje eu tenho 3 filhas, eu viajo muito, viajo demais. E eu não confio em morar numa casa onde eu vou ficar tanto tempo fora e muitas vezes as minhas filhas em casa. Então, para mim, é mais seguro morar num prédio. Mas por que nós, vizinhos de prédio, não nos conhecemos? Porque é cada um no seu quadrado. Literalmente, né? Nesse caso, né? Eu acho bizarro entrar no elevador e não cumprimentar. Não, isso acontece... Hoje acontece comigo todo dia. Mas eu sou cara de pau. Eu falo bom dia pra todo mundo e não tô nem aí. O pessoal entra e fica com a mão pra trás, pá. Bom dia. No celular, alguma coisa. Aí desce. Aí entra outro. Bom dia. Aí finge que tá no celular, como você falou. Mas eu falo pra todo mundo. Também. Não tô nem aí. Eu não posso deixar de ser mal educado por causa da má educação de uma outra pessoa. Você sofreu algum tipo de preconceito ao entrar no meio da TV? Vindo do cenário hip-hop? Tipo, chegaram a questionar se você seria capaz? Olha,
não questionar se eu seria capaz, né? Até porque quando eles vão convidar alguém para se apresentar, eles fazem uma pesquisa, eles já Lógico. sabem. Agora, o que já aconteceu é de me deixarem sem camarim, me deixarem no corredor, me deixarem no lugar onde ficavam os lixos. Já fiquei, Mentira! tô falando para você, já fiquei, isso no início da minha carreira, fiquei em lugares onde passava bandeja para lá com comida, passava outra bandeja para cá com bebida, mas eu não podia pegar. Porém, eu fico pensando que é o seguinte, eu sou para muita gente, eu sou tipo um anticristo, né? O herege. Ele não era para ele estar aqui. Como ele conseguiu chegar até aqui? Então eu faço valer a minha existência. Eu não vou ficar simplesmente incomodado, como eu já fiquei no início, até porque eu estava me acostumando com a Você nova é realidade. jovem também, né? É. Tem um entendimento. Então hoje não, hoje eu vou fazer 55 anos agora em novembro, se Deus quiser. Eu tô de boa, eu já aprendi muita coisa e quero aprender muito mais, né? Eu acho que não aprendi nem um terço do que a vida pode me oferecer, né? Tem que tirar de Verdade. letra. Sim. Tem que tirar de letra. Se eu ficar preocupado, apenas preocupado, não vai adiantar de muita coisa, sabe? Eu acho que quando vem a situação, eu tenho que pensar, qual atitude eu vou tomar? Eu vou abaixar a cabeça ou eu vou ficar com o queixo levantado? Tem poucos dias que o seu Jorge foi fazer um show em Porto Alegre. Não sei se você chegou a ver, ele foi xingado de nomes horríveis. Sim. Tinha gente na plateia imitando o macaco. Uhum. Saiu no jornal, Fantástico e tal. Muita gente se posicionou em apoio ao seu Jorge, mas eu queria saber se você ser contra o racismo é mesmo que ser antirracista? Se é o quê? Você ser antirracismo é a mesma coisa que você ser antirracista? Existe uma questão assim, ó, uma pessoa, muita gente pode falar que não é racista, mas ele tá na sua frente. Existe muito isso. Existe muito isso. Muita gente fala pra mim, não, não sou, eu não sou. Tem até amigos, parentes e tal. Mas quando tem uma atitude, quando ele vê alguém sendo racista, uma outra pessoa, ele também não toma partido. Ele finge que não está vendo. Ou ele fica de longe observando. É aí que é a questão de ser antirracista. É você mostrar sua indignação. E não simplesmente falar, olha, eu não sou racista, mas não vou tomar uma atitude contra aquilo. Sou contra o racismo, Eu sou contra, mas não vou me posicionar contra agora. Não, tá errado. Ou você é, ou você não é. Eu penso que muitas vezes é como um crime. Se você viu um crime e você, por mais que você não tenha participado, mas você viu, você vai ser colocado, taxado como cúmplice. Sim. Porque você viu, mas não fez nada para impedir. O racismo é a mesma coisa, na minha opinião. Até porque é crime, né? Se você vê alguém tratando, não importa quem seja, Sim. de pele escura, você tem que tomar uma atitude. Nem que seja você filmar, nem que seja você falar, olha, tá acontecendo aqui agora, mas a maioria das pessoas vira as costas e vai embora. Porque não é com eles, né? É o tal do privilégio branco. Eu não sou. Eu já falei que eu não sou. Só que eu também não preciso ficar esbravejando e brigando pra provar que eu sou. Eu já falei que eu sou, tá bom. Eu não concordo. Se você é contra, você tem que agir contra. Senão você vai estar agindo a favor. É a minha opinião, pelo menos. Em tudo, né? Acho que em tudo. A indústria fonográfica é predominantemente comandada por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, classe alta. É desproporcional a quantidade de homens e mulheres negros e pessoas LGBT que IAP+. Aumentou, não? Tá aumentando. Nossa, era gay antes. Aí depois é LGBT. Não era isso? Tá aumentando. Que ocupam cargos com poder de decisão nessa indústria. Você acha que poderia ser feito algo para equilibrar esse cenário? Olha, a gente vê isso em todo lugar. Aqui hoje, por exemplo, Sim. é o que está acontecendo, né? Eu sou um cara que estou sendo entrevistado, eu não vi toda a equipe, mas a maioria das pessoas que eu vi aqui hoje são pessoas brancas, certo? Uhum. Existem muitas pessoas negras, indígenas, que estão lá fora. Muitas vezes a pessoa, ele é um bom técnico de som, é um bom iluminador, é um bom Sim. diretor, mas ele não tem a oportunidade. Porque se ele for disputar uma vaga da mesma profissão, da mesma coisa Sim. que ele vai fazer com uma pessoa branca, as empresas, ou sei lá quem, vai escolher o branco. Uhum. Então é uma coisa que é cultural, está impregnado no povo brasileiro, e aí a gente tem que fazer bem na frase do é nós por nós. Ou a gente ganha uma grana ou se organiza para poder dar emprego para os nossos,
ou a gente sempre vai continuar perdendo. Eu entendo quando as pessoas dizem aí, a favela venceu. Olha, eu penso o seguinte, eu acho que você venceu. Mas a favela não se resume a você, né? Você pode ter vencido, uma meia dúzia pode ter vencido. Sim. Mas a favela está longe de vencer enquanto a gente não tiver igualdade, enquanto a gente não tiver estudo, escolas, empregos, enquanto a gente não tiver a maioria, pelo menos a maioria de que está na rua, dentro das empresas, trabalhando, a gente nunca vai conseguir dizer realmente que a favela venceu. Ter as mesmas oportunidades, né? Oportunidades. Tem muitas pessoas, muitos mesmo, de verdade, que são profissionais, ótimos profissionais, mas, infelizmente, não são chamados para trabalhar profissionalmente. Só você vê nos jornais. Sim. Quando aparecem lá as redações, que hoje isso é normal, inclusive, é só você ver a quantidade de pessoas brancas e a quantidade de pessoas negras. Sim. É sempre quando passa um negro, é sempre com a pasta na mão, fazendo de office boy ou qualquer coisa parecida. Então, é bem complicado. Eu fui numa rádio, que eu não vou citar o nome. Lógico. Mas se quiser citar, pode citar. Eu fui numa rádio outro dia que falou assim... Ninguém tá pagando nada aqui, mas você pode citar, pode falar mal, bem. Põe um pouquinho mais de aguinha pra mim, amor. É aquela água lá? Aquela é minha aguinha especial, e aí, copo mágico. A pessoa fez essa pergunta pra mim e falou... Aqui tá legal, obrigado. E me disse... Mas eu queria saber aqui, como você vê isso? Olha, cara, como eu vejo isso? Assim. Do jeito que eu tô agora, olhando pra você, olhando pra aquele cara ali, olhando pra pessoa que me recebeu quando eu saí do elevador, olhando pra pessoa que me conduziu até aqui. Até agora eu só ouvi brancos, cara. Então, você não deve perguntar pra mim o que eu acho. Eu gostaria de saber de você o que você acha e o que você faz para não achar mais. Pra gente não precisar achar. E a gente não tem resposta nunca. Isso é verdade. Desculpa, é que eu penso. Tudo que você fala. O importante é pensar. Amo ouvir você falar. Obrigado. De uns anos pra cá surgiram vários novos estilos musicais, né? Foi uma coisa boom. Agora tem o trap também, não é? Trap que fala? Trap. Tipo uma armadilha. Trap. É incrível, amei. Mas não sabia que existia esse nome trap. Já tem até piada. Qual? É que eu também tô fazendo trap, ou seja, estou trepando. Ah, para! Você gosta dessa palavra trepar, né? Eita, já te lembra coisa. Eu já fiz algumas músicas nesse estilo e tal, então a gente cria sempre as nossas piadinhas, né? O que é trap? Olha só, pois é, se for falar no pé da letra, eu não vou saber explicar pra vocês. Eu só sei, se eu não me engano, é um estilo originário de Detroit, se eu não estiver enganado. E que é uma música onde você pode falar o que você quiser e você não tem um compromisso, eu acho, na questão da mensagem, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente vai mais pela questão da batida e da fonética do inglês, que é legal pra gente ouvir. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que as letras do trap brasileiro tá melhorando muito, tá melhorando demais, então eu acredito que logo mais as letras do trap brasileiro vão ser mais interessantes do que as dos gringos. Mas é uma competição que eu não quero ver. Eu acho que dá para os dois conviverem lado a lado e um ajudando o outro a se desenvolver. E de estilo musical, o trap? Ele puxa pra quê? Ai, pois eu tô rasgando aqui, gente. Ai, desculpa, eu tenho... Sorry. O lance é que é o seguinte, né? Os rótulos... Rótulos, é um rótulo. Que rótulo a gente poderia colocar? Não, conhecido. Assim, ó, por exemplo, o trap é um rótulo, tá? Porque em 1986, eu já ouvi uma música que tinha essa levada. Entendi. Sabe como que é? Então já é um ritmo que existe já há algum tempo. E hoje colocaram um rótulo, e esse rótulo é um trap. Então qualquer música nesse estilo, o pessoal fala assim, isso daí é um trap. Mas até então, quando eu ouvi as outras músicas, era apenas o rap. Sabe como que é? É mais um Sim. rap. Mas é bom até você colocar esses rótulos. É como o funk hoje. Hoje Sim. tem o funk brasileiro, né? Exatamente. Mas começou como Miami Bass. Do Miami Bass foi pro pancadão. Do pancadão pro atual funk. Tinha o Furacão 2000, né? Furacão 2000. Mas eu amava. Achava que você berrou ali o negócio. Mas mais louco é que o Furacão 2000, antes de fazer essa parada do funk que estamos falando agora, ele já vinha divulgando o original funk dos anos 70 e 80.
que eram os bares de barra pesada do Rio de Sim. Janeiro, com discos incríveis, maravilhosos, que eu tenho até. Muito obrigado. Valeu. Jura? Tem uma eu joia, tenho. então. Eu tenho uma coleção de vinil, eu gosto muito de vinil. Ai, que animal. Se alguém tiver vinil aí, quiser presentear, por favor. Ah, levantou a mão aí, mas não pra presentear, né? Tô ligado. Tem um apeguinho, é isso? Deixa ele pro trap, que daí a gente resolve. Fazer uma turbada. Mas o louco é que o lance do trap é que é uma molecada jovem mesmo, né? Amor, É uma molecada febre. jovem. Né? É Eu acho uma legal. febre. Eu acho legal. É acho legal. o que era o rap pra gente, o hip hop pra gente. Eu acho importante porque a gente tem que saber que a liberdade que eu tive de fazer o meu trabalho até hoje é a mesma liberdade que essa garotada Sim. tem que ter pra fazer o trabalho deles. Vocês estão falando besteira, vocês estão falando coisa que não tem nada a ver. Paciência, uma hora eles vão. Eles estão criando e eles vão criando maturidade também. E através disso, eles vão melhorando letras, posicionamento. Sim. Mas tem que ter. Trouxe um novo mercado, trouxe novos públicos e novas maneiras de se fazer música. Eu gosto. Muitos não concordam comigo. Traidor! O cenário atual do rap nacional é esse? É uma metamorfose ou não? Eu acho que é um aprimoramento, não uma metamorfose. Eu acho que eles estão se aprimorando, os novos ritmos. Tem muito mais hoje rap feito com música brasileira do que antigamente, o que é maravilhoso. Sim. Nós temos grandes representantes, tipo Rapadura, Zé Brown, do Face do Subúrbio, que hoje faz carreira solo. Então a gente tem muitas pessoas, tem Afrocidade, que é uma banda, se não estiver enganado, baiana, se não estiver enganado. Não sei. Afrocidade, tá bom? Afrocidade. Afrocidade, anotem aí. Mas não sei de onde que é, você sabe? Baiana? É baiano mesmo, né? Afrocidade é muito bom. É muito bom. Vale a pena você conhecer. Faz um pagodão e tal. Jura? Mas é um pagodão, é uma maneira de dizer. Baby, nosso amor é tão bonito. É isso, né? Nosso amor é tão lindo. É muito bom. Se viver nessa parada. Vocês têm que conhecer, é muito bom. Muito bom. Vou conhecer já. Quando o rap surgiu, rap. Olha que louca, né? Não sei nem mais falar. Olha, posso falar essa água? Não consigo falar mais as palavras. Não posso, realmente. Sabe o que eu ouvi hoje? Na voz do Al Jarreau. Al Jarreau foi um dos maiores cantores de jazz do mundo. Ele já faleceu, infelizmente. Eu ouvi uma versão em inglês da música Água de Beber. Ah, mentira. E aí você acabou de falar Água. Água de Beber, essa música? Ele gravou em inglês. Ai, achei louco. Eu cantando aqui pra ele. Água de Beber. É que eu sou fanático por música. Então muita coisa que você fala me lembra música. Eu vou falando. A gente sabe. Tá aí. Quando o rap surgiu, ele servia a um propósito social. Tinha uma mensagem poderosa embutida nele. E o rap e o hip-hop eram as vozes de muita gente que não tinha nenhuma. Nossa. Você acha que atualmente esse papel ainda tem essa força de décadas atrás? Com certeza, sem dúvida. Com certeza. Muita gente diz que, não, o rap perdeu sua essência, perdeu nada. Perdeu nada. O que acontece é que naquela época tinha uma meia dúzia de artistas. Sim. Então, não tinha internet, todo mundo ficava com atenção, certo? Hoje não. Hoje nós temos internet. Hoje nós temos artistas de todo o país, de todo lugar. Hoje uma pessoa com um celular, ele pode ir no quarto dele gravar a voz e já mandar, independente de gravadora. E postar, né? E postar, independente do videoclipe. Então hoje tem uma demanda muito, muito maior. Muito maior. O que faz barulho no mercado são letras fáceis, certo? Por exemplo, nós tivemos aí o Caneta Azul. Você pode não gostar da letra, você pode não gostar da batida, mas é fácil. Sim. Virou chiclete, certo? Virou chiclete. Então hoje a letra é mais fácil, ela ganha mais o público. Mas se você pegar as músicas, por exemplo, do Racionais, minhas músicas... Urbana, né? Fazer uma música que não se repetia uma letra. O GOG. E posso falar, a gente cantava. Todas. Não era fácil, mas a gente cantava. Mas era possível. Tinha um sentido, tinha... Ainda você pega o Djonga, você pega o Emicida, todo esse pessoal, as letras são incríveis, as letras são importantíssimas.
Porém, existe uma demanda muito maior. Hoje não tem como você fazer uma ação em cima de 2, 3 artistas, não. Hoje é uma porrada de artistas e está nascendo mais cada dia. A minha equipe, a equipe que trabalha comigo, eles vão lançar discos e mais discos daqui para frente. Vai sair disco da Ana Preta, da Débora Crespo, do Arnaldo Tifu, do Maloqueiro Anônimo, meu disco. Então, tem muita coisa acontecendo. Aí as pessoas acham que tudo tem que ser igual. Não, não tudo tem que ser igual. Tudo tem que ser coerente. É bem diferente de ser tudo Bem igual. diferente. É bem diferente de ser tudo igual. É muito complexo fazer um álbum, não é? Ou hoje é mais simples do que era antigamente? É complicado, porque eu achava que antes era bem mais difícil. Bem mais Você difícil. dependia de De outras tudo. pessoas também, né? De tudo. Ninguém tinha estúdio na época. Ninguém de periferia tinha Zero, amor. estúdio. Não tinha, não existia. Eu tô indo pra frente, o microfone tá aqui, né? Aonde temos o nosso Ninguém. Tecno Master Blaster. Então tinha Blaster. essa dificuldade de pegar o ônibus pra ir para o outro lado da cidade. Aí você pegava metrô, às vezes você gastava grana da volta. Sem tecnologia. Se faltasse um pedaço, uma frase que não tivesse com o disco, você tinha que marcar uma próxima sessão, Que era que poderia caro. ser... Era muito caro. Hoje, E dependia também de alguém aprovar isso depois de colocar a pra direção venda, da né? gravadora. Eles tinham que ouvir o disco inteiro. E gostar. Se não gostasse, olha, faz de novo. Eu não gostei, pode fazer de novo, cara. E depois você pagava, né? Eles pagavam o estúdio pro dono do estúdio, pro proprietário. Adiantava, né? Mas, quando o seu disco saísse, as primeiras notas eram da gravadora, para cobrir os gastos. Sim. Era complicado. Só que hoje é tão fácil, e ainda tem tanta gente falando, pô, mas difícil, cara. Caminhada é difícil, caminhada é difícil. Pô, mano, eu acho que, pô, pega essa dificuldade aí e tenta ser criativo, então, porque já foi mais difícil. Já foi muito mais difícil. Por que você acha que... Você acha que sempre vão reclamar? Sempre. É uma coisa do ser Por humano, né? isso? É uma coisa do ser humano. O ser humano é o seguinte, ele tem que ter alguma coisa para reclamar, senão ele não é feliz. Tem uma história de que uma pessoa decidiu que ia fazer a festa perfeita. Não ia faltar nada. Ia ter todo tipo de cachaça, de champanhe, vinho, uísque, tudo. Todo tipo de comida, todo tipo de maionese, tudo. Perfeito. Perfeito, cara. Tá ligado? Fazão, todo tipo de fazão. Foi uma festança, todo mundo comeu, todo mundo comeu. Aí no outro dia alguém falou assim, gostei muito da festa, mas não tinha farofa. Não tinha farofa. Puta, pô, aí o cara pecou farofa. Entendeu? Então Óbvio. você nunca vai agradar todo mundo. Impossível. Cara, a gente passou uma pandemia, né? Estamos passando, né? Sim, Ainda bem que tá bem leve. estamos se adaptando a conviver com isso. Mas eu nunca imaginei real de passar uma pandemia. Eu tava até vendo depois, no meio da pandemia, uma série que as pessoas estavam usando máscara, que veio uma epidemia que eu falei assim, se eu não tivesse vivido, eu ia falar isso, é fantasioso, as pessoas nunca usaram É verdade. máscara, não sei o que, né? É verdade, é verdade. Eu falei, olha que ignorância de subjugar. Eu não ia levar a sério aquela série. Era diferente, vinham do barco, aí eles isolavam essas pessoas só que estavam contaminadas, mas a gente sempre teve crise, não sei o quê. Como que foi se isolar na pandemia pra você? Uma pessoa que vive, consome a vida, trabalha com isso também. No início, né? No início de tudo, vem o pânico. Quando você não vê uma coisa que você não entende, veio o pânico. Então você vê, todo mundo ficava em casa, a gente chegava da rua de máscara e tal, e aí limpava o pé com um álcool, com uma solução, que não sei o que lá, tirava a roupa, às vezes, pô, fiquei pelado na cozinha, joguei a roupa no canto. Sim. Pânico. Mas depois vai passando, você vai se acostumando com isso. Eu acho que Mas a gente se isolou por muito tempo, né? nos isolamos, mas a gente, eu não sei se você, mas eu tive uma grande sorte, que eu tenho a minha família comigo. Então eu estava dentro da minha casa, mas a minha família estava comigo, né? Minhas filhas, minha esposa e tal. Então a gente tinha uma maneira de passar o tempo. Fico Sim. pensando as pessoas sozinhas. As pessoas que moram sozinhas com os pais longe, filhos Ou longe. que moram com pessoas que não se dão muito bem também. E Imagina, não tem pra onde ir. imagina como Porque foi. uma coisa é quando você é casado com uma pessoa, ou você convive com uma pessoa, você vê ela 2 horas por dia, ou menos, às vezes, você compartilha. Você não podia ir pra outro lugar. É. E dinheiro vai acabando, amor. E o medo?
E o medo, cara, que você não sabe, você não entende, você não sabe o que tá acontecendo, o medo. Vendo pessoas morrerem, né? Não, eu recebi uma imagem. A gente conhece pessoas, né? Que conhece Sim. pessoas e que conhece pessoas. E uma dessas pessoas que conhece uma pessoa que conhece uma outra pessoa que me conhece, mandou uma imagem pra mim que eu fiquei... sério, eu fiquei traumatizado, assim. Foi difícil pra dormir. Que era uma imagem do necrotério e o cara, o funcionário revoltado. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Olha aqui. Ele mostrou, olha aqui, assim, ó. Vários corpos assim no show, de um lado do corredor, vários outros no lado do corredor. Aí ele falou, mostra lá dentro também, mostra lá dentro também. Ele abriu a porta, vários dentro da sala, com vários em cima da mesa. Ai, que horror. Foi horrível, horrível, horrível. Tinha uma desinformação também, Muito né? grande, muito grande. E as pessoas achavam que não ia acontecer, não ia acontecer. Então eu fico pensando que eu sou um cara de muita sorte. Muita sorte, porque eu peguei Covid no meu aniversário Ah, você pegou? de 2 anos atrás, se eu não estiver enganado. 2 anos, né, mãe? No litoral, né? Eu peguei, mas a gente não sabia o que era. Eu achava que era fígado. Sim, né? Água, né? A nossa aguinha. Água. Eu achava que era fígado, e depois falaram que Nossa, poderia meu ser... vinho! Alô? Tô brincando. Que milagre é esse? Ah, gente, esse copo! Aí falaram que poderia ser insolação. No final das contas, descobri que era... Covid. Por quê? Vocês pegaram também, não? Eu descobri aqui em São Paulo. Meses depois que eu fui fazer um trabalho no Teatro Sérgio Você já Cardoso. tinha vacinado e tudo? Eu acho que eu tinha vacinado... Não, acho que eu vacinei depois, né? Não tinha vacinado. Não tinha vacina É. ainda. E aí eu fui pro Teatro Sérgio Cardoso, fui fazer teste. Aí a Deu moça positivo. falou assim, olha, você já pegou. Tá acusando que você pegou. Eu falei, eu peguei sim. Você pegou há algum tempo, assim, assado. Eu falei, Ah, você tinha lá o... Como é que falava que você tinha? Acusa, né? Quando é você o quê? tem... Reagente? Eu não sei o nome disso. É isso, né? Gente... E aí eu falei, então foi aquela parada que eu fiquei muito ruim, que eu fiquei mal mesmo. Fiquei mal. Ah, mas você podia ter morrido. Mas graças a Deus eu não morri. Então eu sou um cara de muita sorte. Eu tive a sorte de estar com a minha família dentro da minha casa, Sim. de ter pegado o Covid, sobrevivido e não ter passado isso para as minhas filhas e para minha esposa. Eu só posso agradecer, né? Amém. Pô, total. Isso é a coisa mais importante. A única coisa de doença que eu lembro que eu passei, né? Porque eu tinha um tio que morava comigo na época, da época que saiu a AIDS. Que apareceu a AIDS. Ninguém entendia o que era AIDS. O que era HIV. As pessoas não cumprimentavam ninguém com a Mano, AIDS. meu tio morava com a gente, não Cumprimentava. se sabia como se transmitia também. Como Sim. era a pandemia. Falta de informação. Total. Meu tio separava as coisas e tal, não tinha um... E era uma coisa muito violenta. Eu acho que a gente vai começar... Na hora me veio meu tio, até porque ele conviveu com a gente. A pandemia me assustou exatamente igual da falta de informação e do conhecimento. Graças a Deus a gente teve uma rapidez muito profunda ali no desenvolvimento. Se você for pensar numa coisa... Uma coisa de tempo. Eu acho que a informação demorou para chegar. Por quê? Eu acho que, cara, se você... Descobriu o que é, né? Não, mas é assim, vamos lá. Tem um vírus. Uhum. A gente não sabe, não consegue ver, tá? Mas o vírus está no ar. O vírus está no ar, mano. Uhum. Se está no ar, então vamos usar uma máscara? Senso, né? Vamos usar uma máscara? Eu fiz esse comentário na minha casa, falei assim, peraí, gente, se está no ar, a gente tem que usar máscara. Porém, a máscara era para os profissionais, inclusive fez uma campanha sobre isso, Sim. As máscaras são para os profissionais e tal. Enquanto isso, as pessoas estavam na rua respirando esse ar contaminado. Então, a informação chegou muito devagar para a população. Ah, isso sim. Até a gente Muito saber devagar. de toda... Agora, eu vi muita ignorância também, né? Amor, isso é o que mais tem. Muita ignorância, do tipo, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou não sei o que lá mais? É coisa do governo, é coisa do governo. Eu penso que a coisa do governo em si, nesse caso, é não ter corrido atrás para esclarecer logo o fato e ter demorado para comprar a vacina e de não demonstrar o bom senso de fazer as pessoas serem obrigadas a tomar a vacina. Porque não é uma questão simplesmente de liberdade, na minha opinião, nesse caso. É uma questão... De saúde pública? Saúde pública, cara. Você é obrigado, porque se você não tomar, você pode contaminar alguém da sua família, que vai contaminar o vizinho, que vai... Você tá entendendo? Amor, tem doenças voltando porque as pessoas não estão vacinando. Quando eu era criança, eu lembro que tinha Zé Gotinha, tinha
propagandas. Eu tomei o Zé Gotinha. Não, propagandas. Você ia se vacinar. Tinha uma informação para você ir vacinar. Teve um surto em Santo Amaro que era aquela... como que é aquilo que você sente uma dor aqui na nuca? Putz, não era meningite? Meningite. Meningite. Minha mãe ficava desesperada e tal. Gente, tem que levar informação. Informação. Tá voltando a meningite, porque as pessoas não estão vacinando. Informação. Sim, tem que se gastar. Isso não tem nem o que se discutir. É uma coisa... Lembra dessa... Minha mãe ficava toda hora pra mim. Você tá sentindo dor? Bota a cabeça pra baixo. Você encosta, não sei o quê. Que era um surto nessa região absurdo na época. Não é? Eu me lembro que a primeira vacina que eu me lembro... Eu deveria ter tomado outra antes. Mas que eu me lembro que eu tomei a primeira vacina, era numa escola, não vou lembrar o nome. Primeira escola que eu estudei. Que era no braço, porém, era uma agulha que tinha uma vela. Vocês me lembro isso perfeitamente. Era uma vela, aquela fileira de crianças, a pessoa dava vacina no braço, ia lá na vela, queimava a agulha. É isso que fica a marca? Essa marca não? Não, você deu o revolvinho. Essa que faz... Pss, até hoje sinto a dor quando eu lembro. Até hoje. E aí ela queimava aquilo, passava na água pra esfriar, né? E vinha dar a vacina na criançada. Eu não lembro disso. Aí você me fala, imagina uma fileira de crianças usando a mesma agulha. Então eu sou um cara de muita sorte. Não, a gente é sobrevivente de uma época bizarra, né? Vamos combinar? É outro Brasil. Outro, graças a Deus que evoluiu. Não que esteja longe. bom. Mas é outro tem uma Brasil. evolução aí que a gente presencia, graças a Deus. A internet é um terreno muito bom para trazer informação, poderoso e com certeza muito perigoso. Se você não souber usá-la, você é muito ativo nas redes sociais. Você tem um cuidado não só com você, mas com outras filhas também? Porque elas nasceram com esse negocinho na mão, né? Sim. Na verdade, eu tenho uma equipe que cuida disso. Eu não tenho muita intimidade com a internet, mas eu gosto e uso bastante. Mas eu tenho pessoas que entendem mais que eu para cuidar disso aí. É difícil, né? Eu acho muito difícil. Posso falar? Eu acho muito difícil. Eu preciso, hoje, com influenciador e tal, é uma parada... Você mexe com esse negócio... Eu demoro um pouco. Eu demoro um dia pra fazer uma coisa. Tenho 3 filhas. Uma mais velha que tá com 26 anos, 27 anos agora. Essa aqui, a Maia, de 19. E uma outra, Ana Cristina, que tem 9 anos, né? Fala o nome da mais velha, né? Que senão ela vai brigar comigo, Tamires, né? Eu tava outro dia em casa, com o celular na mão. Aí eu falei, filha, vem ver isso aqui. Olha que legal, pra Ana Cristina. Ela tinha uns 7, 8 anos. Olha que legal isso aqui. Nossa, pai, mas tem que aumentar. Falei, como aumentar o que? A letra ou o negócio? A imagem. Foto. A imagem. Ela falou assim, eu tenho que aumentar. Antes de eu falar como faz, ela chegou e fez isso. E aumentou. Eu falei, como que é, filha? É bizarro. Porque eu sou um cara de uma outra época mesmo. Sou antes da internet. Somos, então, né? Então a gente veio aprendendo. A gente acompanha essa evolução, né? Ter telefone em casa era uma coisa rara. É bastante raro. Quando eu fui ser modelo na época, eu fui na agência pedir um telefone de contato. Tive que dar da vizinha, porque era uma coisa rara. Quando instalaram um telefone, um orelhão na frente da minha casa, gente, aquilo pra mim foi uma alegria, que eu falei, nossa, um telefone particular. Era muito louco. Era uma aquisição muito cara, era tipo um imóvel, você pagava muito caro. Ter um celular, caro. Então, era uma coisa, amor, de pessoa rica. Sim. Você não tinha a facilidade. Que é muito louco, né? Porque fala boemia. Eu tô só fazendo uma reflexão aqui com você. Eu tô me achando. Mas, antigamente, tinha boêmios, né? Tinha as pessoas boêmias. Sim. As pessoas que paravam, refletiam, pensavam. Eu acho que a internet, vê se você concorda comigo, tirou um pouco isso. Porque, assim, antes assim, eu vou na padaria. Você ia na padaria. Estou indo no mercado. Você ia até o mercado. Acontecia alguma coisa, você não tinha como falar com a pessoa. Você ia lá, então podia ter acontecido várias coisas, vários não sei o quê, que não tinha interferência. Hoje, você sai de casa, liga um telefone, você tá no telefone, você tá conectado, você não consegue ter essa reflexão. Tá errado ou não? Eu acho que hoje as coisas... Eu não acho que você tá errada. Porque a internet, ela é um lugar onde todo mundo mora, mas também não mora ninguém, né?
Quando você vai ver uma parada na internet, ninguém tá lá, ninguém mostra a cara. É um lugar de pessoas covardes, ao mesmo tempo que também de pessoas muito corajosas. Então é um limbo, tá ligado? É um bagulho que qualquer coisa pode acontecer. Mas não existe gente boêmia mais, existe? Existe, sim, existe. Existem pessoas que ainda conseguem pegar um violãozinho e ficar na dele ali e tal. Ainda existem os românticos. Existem ainda. Tudo que existiu ainda existe, só que menos. É tipo crença. Sim. Tipo, sabe a questão? Não sei se você sabe, vocês viram essa época de quaresma. Quando chegava a época da Sim, quaresma, que é lembro. junho, julho, minha mãe falava: Ah, tá chegando a quaresma agora. Era uma preparação. Cuidado com o lobisomem, hein? Lobisomem, essas paradas. Só que, ó, vem chegando, o tempo vai passando, vem vindo tecnologia, a gente vai se modernizando e essas crenças vão ficando para trás. Mas muita gente não concorda comigo quando eu digo que isso realmente existiu e muitos lugares do país ainda existem. Por quê? Porque são crenças, Sim. é igual fé. É igual fé. Eu penso que é o seguinte, se você pegar um palito de fósforo e colocar no canto da sua casa e todo dia você passar por ele e rezar com fé, aquele palito de fósforo vai ter a mesma capacidade que uma imagem de um santo. Porque o que faz a fé, o que dá certo, não é a imagem do santo, mas é o que você projeta, é a maneira como você manda o seu pensamento, a sua energia, a sua convicção. A oração. A sua oração. Que é o momento. Você é religioso? Eu sou bastante religioso. Bastante religioso. Tem algum ritual, então, antes, que você faça antes do show ou do trabalho na TV? Não. Você tem isso? Não tenho. Porque eu aprendi, eu fui morar quando eu morei sozinho, eu passei por muitas situações. Eu aprendi que eu não posso simplesmente, quando tá tudo legal e tal, e agradecer, ou simplesmente quando tá tudo uma merda, agradecer. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu tenho que, quando eu estiver na minha, sozinho, tranquilo ou com raiva, é eu e o santo, ou a entidade, ou a imagem. É nós dois ali trocando ideia. É isso que eu faço hoje em dia. Eu não faço mais como antes. Eu já fiz muito isso, sabe? De ter um ritual pra entrar e tal. Mas eu comecei a ver que muitas vezes esses rituais eram atrapalhados por pessoas com energias negativas, pessoas invejosas, muitas pessoas que falavam que estavam comigo ali, rezando também. E as atitudes mostraram que muitas vezes rezaram, mas rezaram o contrário, sabe como que é? Então eu prefiro não hoje usar essa minha crença dessa forma. Eu prefiro ser uma coisa mais privativa, mais minha. Porque independente da energia que a pessoa trouxer, eu já me preparei. Eu, o meu santo, a minha entidade ou aquela imagem, é eu e ele ali. Se você pudesse falar com aquele Taíde dos anos 80 ali, de Santo Amaro, o que você diria pra ele? Mas se imagina com todas aquelas agonias, aquelas aflições, aqueles desejos que você... Aquele cara lá, que tava indo ver o Homem da Cobra no Lago 13, o que você falaria pra ele? Eu diria o seguinte, ó, eu estou vindo de um lugar onde você chegou longe e você não estudou. Imagina então se você estudar, onde você vai parar. É isso que eu diria. Pode ter certeza. Você ouviria? Não, acho que não. Porque Eu eu acho que me não. imagino, amor, com Eu essa acho que não. idade. Minha fala, ai, cara. Você vem lá da puta que pariu pra falar isso aí, velho. Deixa eu chegar lá então que a gente conversa. Porque eu era meio rebelde também, na né? época. Eu era Não, meio amor, rebelde na época. éramos, né? Todos são, na Merda, verdade. Mas seria um bom conselho pra mim. Se fôssemos tão inteligentes, a gente ouviria os mais velhos, porque já passaram isso e a gente não dá atenção, não ouve, porque acha que Aí sabe depois que melhor. eles vão embora, a gente pensa, ó, eu poderia ter Ou escutado. quando você vive aquilo que ele falou também, você fala assim, Já passei muito por isso. tá aí, se arrepende. Você tem algum arrependimento? Eu tenho. De não ter colocado o E no rap brasileiro. O E? O que é o E? É a letra E. Ah, de ser rap. Que aí seria ritmo e poesia. Só disso que eu me arrependo. E de outras coisas que eu prefiro não citar. Porque o rap é o que, o A? Rhythm and poetry.
Ritmo e poesia. É o gringo. Então hoje eu escrevo, na maioria das vezes, rap com E. Que é pra ser uma coisa mais nossa mesmo. Mas eu deveria ter feito isso na época. Que eu já estaria impregnado, né? Não, mas eu acho que a gente tinha também um preconceito de classe social muito grande na época. Se você viesse da periferia, eu senti muito quando você chegava em algum lugar de um descaso de que você era um Zé Ninguém, não era capaz, não tinha conhecimento, não era ouvido. A gente sofreu muito, até hoje tem isso. Você tem uma discriminação social muito grande. Aí eu acho que tem essa meio que síndrome de colonizado, você tem que ser gringo pra ser que é bom, não sei. A gente tinha essa mania, né? Tão Sim. tonta. Sim, e Tonta. eu sofri isso. E hoje eu fico pensando, pô, eu deveria ter insistido em colocar um E no rap brasileiro. Mas tudo bem. A gente tá escrevendo aos poucos aí, quem sabe? Vamos mudar essa porra toda aqui. Fazer um decreto aí. Amor, tu é o cara da voz. Vamos decretar... Nunca mais vou escrever com A. Nunca mais. Não existe também, né? Vamos combinar? Eu fui trabalhar, quando eu fui viajar a primeira vez, primeiro que eu fui pra Milão, que teve uma reunião, teve minha avó, meu tio, pro meu pai falar que essa Jacu vai sair daqui do Jardim Selma pra ir pra Milão, que a gente nem sabia como que era. Juro que eu achava que tinha carro suspenso, porque eu tinha os Jacksons, a gente não tinha. É verdade. Amor, como você ia ter? Fui primeiro mundo, nossa, primeiro mundo. O que vai ter robô? Sei lá, imaginava isso. Aí tinha um tram, tinha bonde. Eu falei, nossa, coisa pobre, né? Tipo, coisa velha, parece o centro da cidade. Fui entender o que era primeiro mundo depois, vendo que as coisas funcionam, tem um sistema de saúde, tem tudo muito doido, uma né? política muito grande. Mas, de primeiro, você não tem. E aí, eu lembro que eu fui na escola, eu achava um porre aprender inglês, porque é difícil pra cacete aprender inglês, falar a língua. Você tem Não, eu acho muito difícil. Eu não consigo aprender. e eu falava assim, pra que eu vou aprender se eu nunca vou sair daqui? O máximo que eu fui até era Presidente Prudente ver minha avó. Eu falei, a ideia de vida de sair daquele lugar era muito longe. Era uma realidade muito distante. Que eu só fui pra Milão, que eles pagavam a minha passagem, e se não desse certo, vai cobrar, amor. É. Eu não tenho como pagar, vai lá cobrar. Então, era uma oportunidade de ver... Cara, até meu pai não tinha cartão de crédito. Meu pai tinha era quase assalariado. nada. Falei, vocês vão lá, não se acontece alguma coisa, tá? Aí o cara, minha mãe foi junto comigo, falou, não, eu responsabilizo, tal, não sei o quê. Falei, qualquer coisa, eu fui ver como que funciona, como que era o negócio. Só assim que eu tive a oportunidade de sair. Cara, depois que você vê que aquilo... Quando você sai daquele teu quadrado, que você acha que é só aquilo... E você vê como você é pequeno dentro desse universo que a gente vive. E como você pode se tornar grande, né? Você fala, por que ninguém me falou isso? Por que ninguém me mostrou isso? Eu tive essa sensação quando comecei a fazer som. A lançar break, a sair de lá, ir pra outro lugar. Falei, pô, caramba, A fazer. não. Porque ninguém me falou que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, aonde eu quiser e quando eu quiser. É louco doido. isso, né? Você citou o Jetsons. Eu vou citar uma parada. Você morou no Selma perto dos padres, né? Não tem nada a ver. Era o ponto final, não lembro o que né? é os padres. Sabe o ponto final do ônibus? Que tinha uma Sei. padaria? Era ali. Eu me lembro desse lugar. Rua Maria Clotilde Martins Rocha. Ainda lembro, hein? Ah, Eu lembro. eu tô falando. O Jetson já era... até hoje a gente não conseguiu chegar perto dos Jetsons. Tá chegando. Metaverso, quer essa ver, coisa ó? de descobrir, não que é a realidade. Eu vi uma parada no Cartoon Network que eu achei muito doido. Que é aquela senhora Jetson, em frente ao micro-ondas, dizendo... Um sanduíche, por favor. E esperando. Um sanduíche, por favor. E não acontecendo nada. Ou seja, a gente ainda tá atrasado. Porque na época dela, ela já falava, um sanduíche, por favor, o bagulho vinha. Um sanduíche. A gente já tá atrasado quando ainda. apareceu no micro-ondas, aí a gente conta, por exemplo, velho falando. O quê? Micro-ondas? Amor, fazer pipoca era a coisa mais incrível do mundo, fazer pipoca, ver aquela coisa explodir. Pelo amor de Deus. Não era? Eu não... Aí falavam que você ia pegar câncer, você ia ficar doente verdade. com os raios que saíam, E videocassete? cassete? Eu sofri com videocassete. Pra você que faz música, você teve do disco pra fita cassete, da fita cassete pro CD, do CD hoje pra internet, que você... É uma transição complicada, não é? É complicado. Bastante complicado, mas muito interessante. Porque a gente começou com vinil. Uhum. Depois do vinil, conseguiram fazer com que nas fitas magnéticas a gente tivesse lá o cassete. Depois disso, veio o CD, não é isso? Sim.
Sim, depois da fita Veio- cassete era CD, Veio o CD. que tinha o Discman. Aí passamos pro Aí teve iPod, porque daí você vai conectando. né? A gente teve iPod, aí a gente consegue ver com o celular, que começou a ter umas musiquinhas, e aí vem pendrive. Depois do pendrive... Ah, não, peraí, Spotify, tem outras mídias. Tem outras mídias, tem mídias profissionais, as mídias que tem o MD. Ah, isso eu já não É sei. MD? Acho que era MD. Não sei. Só que você... MD é MD mesmo, ele tá falando, é. É isso, né? O Tinha técnico. o DAT e tinha o ADAT. Não é isso? T, DAT. TA. T de tatu. D de dado. D de dado. Ali, ó. DAT. O que é esse 8? É o infinito? Ah, DA888? Era louco. Eu nunca ouvi falar Porque a disso. gente não entendia o que que era aquilo. A gente não entendia o que era aquilo. Como que poderia, dentro de um... Porque o CD normal, ele é assim, né? Sim. Como que pode, dentro de um disquinho desse tamanho aqui, que vinha dentro de uma caixinha quadradinha, fininha, pequenininho assim, ó. Como que a gente conseguiria colocar tantas músicas dentro daquele É negócio? muito louco isso. Só que passou muito rápido também. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não fez tanto sucesso assim. Era mais para profissionais. Fazer show, Sim. gravar no estúdio. Mas a gente teve também os videolasers, que é eram discos de CD desse tamanho ou maior. Grandão, gigante, assim. Você lembra disso? Desse tamanho assim, ó, videolaser. Não sei o que é isso. Era um CD para videocassete, digamos assim. Um videocassete digital. Ah, que louco. Sabe um CD Sim, normal sim, de música? Sim. Era um desse tamanho assim, ó, onde você via vídeos, assistia os vídeos. Então teve muita mídia. Nossa, eu tenho tanta coisa em VHS, que era de fita, que às vezes passava no programa, você tinha que esperar pra gravar e ter aquele momento. É. Se perde, né? Que você tem que colocar em digitalizar, da digitalizar, depois você tem que botar... É muito difícil. É difícil. E muita gente se arrependeu com essa era digital, porque pegou os discos de vinil, jogou fora, Sim. venderam. Infelizmente, eu não passei em nenhum lixão que tivesse jogado vinil fora. Infelizmente, eu não passei. E hoje as pessoas estão querendo comprar vinil de volta. Porque aquela história de que o CD é eterno, tal, que o CD não tem chiado. Legal, é verdade, realmente. O CD não tem chiado. E passou um tempo, a gente descobriu que ele não tinha chiado, ele não tinha graça, ele tirou a alma da música. O bagulho ficou muito mecânico. E tá caro, né, amor, também? Muito limpo demais. Sim. Enquanto o vinil, não. O vinil, às vezes, você consegue até ouvir a conversa que teve lá no fundo. Exatamente. Sabe o que é? O dedo do cara que escapou naquela corda. Mas hoje em dia o vinil é caro, né? É, depende, né? Se você for em sebos por aí, você consegue vinil de R$10, de R$5, de R$1, de 150, de 1.500. Buscar, né? Tem que buscar. Tem que conhecer. Se você não conhece, você vai pagar caro. Agora, um toca-disco também, né? Não é baratinho. Depende. Também depende. Desculpa, viu? Ah, mas vamos fazer um tour, então, pra você me mostrar esses lugares, como tu quer? Porque tudo que me mostraram era uma coisa meio cara, uma coisa meio depende. vintage. Ah, eu acho que tentaram me enrolar. Por que eu tenho cara que A Rua me Bom enrola? Pastor, aqui do lado de vocês, a Rua Bom Tem? Pastor. Tem várias lojas lá que vendem videocassete, toca-discos. Walkman. Walkman. Nossa. E tinha um que não trepidava também. Lembra que depois Walkman. do Discman? Você sabe que tem uma parada que você falou inesquecível na minha carreira? Tem isso daí na minha vida de Walkman. Porque nessa época, eu era mais jovem, eu passava assim, as garotas ficavam conversando e elas falavam, Walkman. Tá ligado? Não, Eu me lembrei disso agora. Eu tinha entrevistado o Diogo, que ele falou do fone. Que é o nome que ele falou da técnica que você meio que se teletransporta do áudio? 5D? Era 5D? Atmos, isso mesmo. Isso que é demais. A gente vai ter um Isso é fone demais. Atmos, que é uma parada, sabe, tipo, que você vê pela aquela máscara, realidade? Você vai no som, você se teletransporta. Sim, eu já vi isso, já. Eu já ouvi isso. É animal? É animal. Chega a dar medo. Porque é o seguinte, se você fecha os olhos, e eles fazem sempre com o som se movimentando. Eles nunca fazem a mixagem aqui, ó. É sempre aqui assim, sabe? E é muito louco porque... Cara, não sei explicar. Você ouve a voz da pessoa passando aqui, ó, ela vem aqui realmente. Você fecha os olhos e você sente a pessoa andando na sua frente. É muito louco. Ela vem pra cá, aqui.
fala, aqui, Que às vezes ele louco faz um esquema isso, que faz né, vir amor? aqui por trás, assim, ó. É muito louco, né? Que louco isso. Chapado, né? Eu nunca vi isso, eu quero provar. Ouça e você não vai se arrepender. Só que você vai se arrepiar um pouquinho, porque é diferente. É caro isso? Ah, tem na internet, é só baixar, pô. O equipe... Mas por fone de ouvido. Vai no YouTube lá, deve ter uma parada lá. Coloca aqui põe no fone de ouvido aqui, ó. Atmos, pá. Eu vou fazer isso, então. Você ouve. É verdade. Jura? Você Mentira. pensa que o avião realmente está passando. É perfeito, é perfeito. Cara, você se emociona até, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu me emocionei com uma mulher, eu não vou lembrar o nome, que ela consegue fazer várias vozes de uma vez só. Você já viu isso? Ela faz várias escalas. Mentira. Ela começa a fazer um médio, aí depois ela manda um médio agudo, ao mesmo tempo, tá? Aí depois ela manda um outro médio um pouco mais grave. E os três juntos, 3 vozes, ela faz. Mentira. Dá medo, isso dá medo, cara. Né? É uma Tá técnica louco. do quê? Budista? Porque você tem aquele ritual de cantar, né? É muito doido. Chega a dar medo. Não é cantar, é... Hã? Mantra. Não é mantra. Mantra é o ritual da oração e daquela coisa. Tem um nome aquilo. Pra eu ficar quieta porque eu tô falando tudo errado? Me desculpa a minha ignorância que eu não sei o nome disso. É isso que você falou? Você tem que... Olha, quando você estiver falando em mímica, fala um pouco devagar para eu entender, ler os teus lábios. Porque se você falar assim, não é que eu tô aqui. Rapidez. Olha, Taíde, eu tô extremamente honrada, eu sou tua fã. Agradeço, muito obrigado. Amor, todas as suas letras realmente me identificavam, entendeu? Agora, não sei se você entende o porquê também. A gente vivia a mesma coisa, somos iguais. Você representa muito a vida, Muito obrigado. as coisas. Muito obrigada, viu? Tá todo mundo ali, ó. Muito obrigado. Honrado. Mas uma coisa que eu quero de dizer paixão. a você, que pra mim foi... Eu gostaria que você entendesse que pra mim também eu fiquei surpreso quando você me disse da sua origem, de onde você vem. Porque pessoas que têm a sua estética, por exemplo, pra gente sempre... Dificilmente a gente ouve falar que vem do lugar igual a gente vem, Sim. não é? É sempre alguma coisa que vem de outros lugares da cidade, de famílias abastadas, você sabe. E quando você fala que vem do Jardim Selma, Com orgulho. você pode você pode ter certeza que você está quebrando muitos preconceitos por aí. E você está incentivando muitas garotas e homens também, que de repente querem trilhar o mesmo caminho que você, e por viver numa periferia, numa favela, podem achar que não vão conseguir. Mas você é a prova viva de que eles vão conseguir, sim. Tu também. Então estamos juntos. Somos, amor. Estamos aí, vamos que vamos. Cara, a gente foi uma cria dos anos 90, né? 80 e 90. Rolou um fervo ali, amor. Que foi bizarro, foi bizarro. Você voltou lá já ou não? Onde? Porra, onde? Na Lá em Santa missionária? Maria e Lá, tal. várias vezes. Eu só Demorou não tenho... quantas vezes depois que o dia que você saiu pra voltar? Não, eu voltei várias vezes, porque quando eu fui morar no trabalho, né? Eu saí Uhum. da casa da minha mãe em 89, 88, 89. Uhum. E fui morar nos fundos do escritório, que era o GMC Brasil na época, Sim. que tinha um quartinho no fundo, um cômodo, era o que eu precisava, era pra ser eu sozinho. Coloquei um colchãozinho lá de solteiro e fiquei por lá. Aí eu, todo final de semana, eu ia Você pra ia casa pra da minha lá? mãe. Pô, imagina, economizei meu dinheiro, né? Pô, Quando eu não precisava voltar pra casa da minha mãe toda semana, ia no é que final nem de que semana. entendi. É muito longe mesmo. Era longe. Eu tive que mudar de lá porque eu demorava, sem brincadeira, 3 horas de ônibus pra conseguir chegar, tipo, na Avenida Brasil, onde que as coisas aconteciam. Então, eu ia pra escola de manhã, pegava o ônibus, demorava 3 horas, ia fazer o cash e tal, não sei o quê. Aí, eu não conseguia pegar o ônibus pra voltar no horário do rush, porque era impossível entrar dentro do ônibus. Eu ia chegar na minha casa 2 da manhã, que a gente demorava ainda 3 horas pra conseguir entrar no ônibus. E não era um lugar tão seguro na época também, de estar andando e circulando. Era mais a logística e era ônibus, né? Não dava. A gente não tinha tanta baldeação. Às vezes eu tinha que andar, porque também não tinha dinheiro para pegar o ônibus, que não era tão simples para conseguir pegar o ônibus. Era uma coisa difícil. É difícil. Orgulho master daquele lugar. Eu voltei depois de um tempo. Cara, me emocionou, porque eu me vi criança correndo.
naquela rua. Eu falo, ai, gente, é tão bom, né? Como eu era feliz. Eu voltei lá muitas Não vezes. tinha preocupação. Muitas vezes. Minha preocupação, o que eu vou fazer hoje? Já faz um tempo que eu não vou lá. Já faz um tempo, mas eu voltei lá várias vezes. Mas você que nasceu no dia 5 de julho de 1981, ou 80, 81. você já morava lá? Nasci ali. Você nasceu lá. Nasci ali. Então você viu o que eu vi. Eu saí de lá com 14, 15 anos. Porque para as pessoas entenderem é o seguinte... Eu vivi a mesma coisa. A missionária, a gente não morava no mesmo lugar. Mas a missionária é tipo aqui, aqui ficava a região dos padres, aqui fica o Selma. Porque aqui fica o Jardim Primavera. E mais aqui, a Pedreira, que é onde é o Guapuri hoje. Itapura também. Itapura? Não tinha Jardim Itapura? Não Eu tô lembro. errando o nome. Tinha Primavera, tinha não sei o quê, tinha uns nomes, assim, paralelos. Os jardins. Eu me lembro que eles tinha um falavam Guapuri. eram os jardins. Selma, Jardim, Pô, a não sei gente o se quê. conhece realmente. Vamos voltar tudo no lugar. Não, amor, isso aqui já foi, pá. Ó, Ali. mais um brinde. Mais um brinde. Muito obrigado. Obrigada eu, que honra. Conversa muito agradável. Acabou meu. Acabou? Tem um galinho. Você gosta mesmo, hein? Ai, amor. Fala suas redes sociais, quem quiser acompanhar, YouTube. Eu facilitei tudo. Ai, Eu facilitei tudo. Em toda a rede. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é Taíde Oficial. Pronto. T-H-A-I-D-E. T-H-A-I-D-E. Tá aí. E a gente não conseguiu fazer isso, então no Instagram, eu tenho que ler exatamente porque é bem diferente. @closecerto_podcast. Aqui no YouTube é onde você tá assistindo aqui, você tem que apertar o sininho pra você saber quando vai sair um novo vídeo, como ele tá chegando. E no Spotify é Close Certo com Giane. É tudo parecido, mas diferente. Obrigada, meu amor. Eu que Obrigada, agradeço. obrigada. Juízo não muito, apenas o suficiente. Que precisamos. Vamos que vamos. Calma, não vai embora.